A liderança requer algumas habilidades, principalmente comportamentais, mas parece que algumas pessoas realmente nascem com um dom para liderar. E isso gera algumas reações aí no mundo corporativo, principalmente quando você ainda não alcançou o cargo de liderança. Meu nome é Verônica Dalmásio e se você acredita aí que tem o perfil para liderar ou quer saber como lidar aí com essas reações no mundo corporativo, continua aqui comigo. Vamos fazer tipo um quiz aqui? Eu vou trazer aqui alguns comportamentos que você pode estar vivenciando aí no seu dia a dia e você vai dando check, tá? Para saber para você descobrir aí se você tem um talento natural ou se você já tem aí alguns comportamentos que são requeridos aí como habilidade de uma liderança. Vamos lá para o primeiro ponto? O primeiro é o ceticismo inicial, né? Por que a gente chama assim? Né? Quando você começa aí a ter algumas atitudes de liderança, uma delas é assumir que você não sabe, mas que você quer tentar uma coisa nova. E aí, quando você faz isso, as pessoas vão desconfiar de você, porque isso não é um comportamento comum, né, de quem está na base. Isso é um comportamento de um líder, que olha, eu não sei se isso funciona, não sei se isso vai dar certo, mas eu quero inovar. É quem promove a mudança, quem promove a inovação e não tem medo de errar, né? Às vezes até tem medo de falhar, mas assume riscos. Um líder está disposto a isso. E isso gera ali nos colegas esse ceticismo, essa desconfiança. E aí as pessoas podem dizer assim, por exemplo, numa reunião, que você está promovendo ali a inovação, mesmo correndo, assumindo risco. Ah, mas vamos testar outra coisa, vamos mais devagar, a gente não tentou isso antes. Então, você vai gerar ali uma desconfiança e um medo das outras pessoas. Resistência à mudança. Quando você tem aí uma atitude de líder, você está ali pronto para a batalha, então você vai querer propor coisas novas. Isso vai gerar uma resistência natural aí nos seus colegas que vão querer aderir ali ao velho método porque estão mais acostumados a lidar com a situação daquela forma. Um exemplo disso é quando você está lá numa reunião querendo propor um negócio novo, uma inovação, uma nova forma de fazer alguma coisa e as outras pessoas ou alguns colegas vão dizer assim, mas a gente já faz rápido do outro jeito. Ou você quer trazer mais colaboração, você quer trazer mais diversidade, fazer as coisas de formas diferentes, né? E esse é um comportamento de líder, e aí as outras pessoas vão querer ficar ali do mesmo jeito que eram antes. E aí com receio de que se aquela tua ideia se destacar e levar eles para um novo patamar, ou levar eles para uma situação melhor, que aquela ideia não saiu deles, saiu de você. Então vai gerar, isso leva a gente para o terceiro item aí, que está muito ligado. E aí o terceiro item é a inveja disfarçada, sim. Normalmente quando você tem uma atitude de líder, né, você vai gerar inveja, sim. E aí as pessoas vão ter esse medo de você acabar brilhando mais do que elas, né? E isso é até evidente, mas pode ser que você não esteja enxergando isso no teu dia a dia, até se percebendo talvez como ignorada aí pelos seus colegas. Por exemplo, a inveja disfarçada é quando, por exemplo, alguns clientes estão elogiando ali você, o teu trabalho, nossa, como que a Maria é excelente, como que ela nos atende bem. E aí você recebe esse bom feedback e as pessoas ficam sabendo, né, os seus colegas, os seus pares ficam sabendo e começam a falar nas suas costas coisas do tipo, ela só teve sorte. Eu já tenho um resultado muito melhor que esse. Os meus clientes, nossa, eles me elogiam muito mais. O cliente tal até me convidou para trabalhar lá diretamente com ele, para me pagar mais, só para te diminuir. Porque tá com inveja do teu brilho e Os seus colegas podem estar aí com medo de perder o protagonismo, né? E aí, o que eles vão fazer? A questão da inveja, o medo de perder o protagonismo. Por exemplo, você acabou de chegar numa empresa e aí já tem um queridinho lá do chefe. E de repente o chefe começa, o líder, né, o seu gerente começa a convidar você para tudo e fica perceptível que você aí é a nova queridinha do chefe. E aí o que acontece? A outra pessoa fica ali com inveja, fica com medo de perder o lugar dela e aí começa a boicotar você, sim. Começa a boicotar suas reuniões, começa a falar mal de você, fica tentando achar ali cabelo em ovo em tudo que você faz para poder te prejudicar. E
Isso, acredite, isso acontece até de forma involuntária, por conta do sentimento que você está causando naquele colega, naquela pessoa. Deu check em quanto já? Né? O próximo, que a gente já está acabando, o próximo é sobre o isolamento social. Sim, quando você tem atitude de líder, geralmente as pessoas vão querer te discriminar um pouquinho, vão deixar você ali no cantinho de castigo, não vão querer te convidar para os almoços, e aí você vai pensar, nossa, mas por que eu estou sendo tão ignorada pelo meu time, pelo meu grupo? É porque você se destacou bem. Teco que se destaca, o que acontece? Os outros querem martelar, você representa uma ameaça para todos eles. Mas não fique pensando aí que o fato, poxa, tudo acontece coisa ruim com quem tem atitude de líder, né? Não fica com esse pensamento não, a gente já vai esclarecer esse ponto também, tá bom? Vamos lá pro próximo. Você pode perceber aí que vários dos itens estão aí meio que conectados, né? A próxima coisa que pode acontecer aí com você são comparações surreais, sim. Quando os seus colegas, ou até a sua liderança, né, pode também estar te vendo como uma ameaça, pode te trazer aí umas comparações absurdas, uns prazos absurdos só para testar você. E é como se estivessem dizendo, já que ela é boa, azuda, sabe o que está fazendo, né, é a tal, vamos ver se ela consegue entregar isso no prazo X. Ou vamos ver se ela alcança esse resultado aqui que ninguém conquistou antes. E aí você sabe como que dá uma boa resposta para esse tipo de situação? Aí quando você vai lá e alcança o resultado. Né? Porque quem tem atitude de líder não tem medo do desafio, né? Vai lá e faz e mostra. E aí depois ainda ensina para as pessoas como que foi que você conseguiu, né? O último ponto é um acontecimento, esse é um ponto que talvez seja até mais comum, e não só para quem tem atitude de liderança, né? Esse último é muito sobre o desrespeito à fragilidade. Geralmente quem tem atitude de líder assume mesmo as vulnerabilidades, assume aí quando não tá bom, quando tá passando por uma dificuldade, né? E espera aí, porque como ele é naturalmente empático, espera aí também que exista uma empatia do outro lado, né, dos colegas. E aí um exemplo disso é quando, por exemplo, você assume que passou por uma depressão e como você se recuperou, que você ainda tem aí alguns episódios de depressão na sua vida. E aí os seus colegas agem com desrespeito, né? Porque a vulnerabilidade, ela instiga um poder de liderança, ela instiga que, poxa, você já aceitou, você aceitou essa vulnerabilidade, você aceitou que isso te afeta e você luta contra isso, ou você luta para ser melhor do que isso. E isso gera também uma invejinha, e isso faz gerar um desrespeito, porque as pessoas se acham ali no direito de tentar minimizar ali a tua dor, ou tentar minimizar você por estar alcançando aí esse potencial, por estar demonstrando essa força que você tem, ou essa força que você pratica aí todos os dias e assume todos os dias perante os seus desafios. Concluímos aí todos os pontos. Quantos checks você teve aí? Quando eu me deparei com esses comportamentos no meu dia a dia, cara, eu dei check em tudo, né? E eu falei assim, nossa, eu sou mesmo uma líder, né? E às vezes a gente acredita que alguns desses fatores são esses comportamentos, né, de colegas, às vezes a gente acha que é porque a gente está num nível menor do que eles, né? Quando na verdade isso representa o contrário, né? Então por que eu estou te trazendo isso? Não se abata aí por conta dessas atitudes dos seus colegas, não. Isso são comportamentos que você está gerando aí por conta da sua atitude desbravadora. Geralmente uma liderança ela causa isso mesmo. E na minha última experiência, né, que eu passei ali, vim de uma transição de carreira e fui de um cargo de analista júnior, em pouquíssimo tempo alcancei o cargo de liderança. E eu passei exatamente por essas questões, eu passei por esses comportamentos, gerei esses comportamentos, essas atitudes dos meus colegas. E acredite se quiser, isso muda, né? Você
Do mesmo jeito que você gera esse sentimento, depois que você se tornar líder, o jogo vira. Não é porque você tem agora a autoridade de um cargo de liderança. Não, mas é porque as pessoas começam a te enxergar de outra forma e começam a perceber que todos aqueles comportamentos e as reações que eles tiveram com relação a você no passado, isso já demonstrava que você era uma líder, né? E eles começam a enxergar o tanto de coisa que você fez gerou de positivo, que você aumentou ali a qualidade do trabalho, que você gerou inovação e que você, mesmo com os distratos e, né, sendo vista daquela forma, sendo ignorada, mesmo assim você foi empática com eles, né? E você promoveu ali o desenvolvimento do seu time também. Então isso vai sendo percebido depois que você alcançar ali o teu objetivo. E às vezes até antes, porque quando você começa a ter essas atitudes, você vai gerar muito desses comportamentos que talvez não sejam vistos... Não é legal, né? Passar por isso todos os dias, principalmente quando você está ali. Você quer gerar resultado, você quer ser você quer assumir risco, você quer levar todo mundo junto com você. Então não é fácil lidar com esses comportamentos. Mas quando você é resiliente e quando você persiste, né? Naturalmente as pessoas vão percebendo o teu valor enquanto uma liderança mesmo, enquanto uma pessoa que quer o bem do time, que quer o bem da organização e que quer ir para frente, né? Então, às vezes até antes mesmo de você assumir, você já vai ser visto como uma liderança, já vai ser respeitada como uma liderança, porque você persistiu e foi resiliente ali com os seus valores também e com a sua autenticidade. Porque você viver essas situações e se diminuir para poder atender se eu continuar agindo dessa forma, eu não vou ser bem vista pelo meu time. Então, não tenta aí agradar todo mundo não, seja você, confia aí nos seus ideais, nos seus princípios e só continue. Todo o jogo vai virar, de alguma forma, em algum momento. Quando você gerar resultado, quando você gerar valor para os seus colegas, o jogo vira. Acredita em mim, já passei por isso. E o jogo vira sim, e aí você se torna daquela pessoa lá que foi menosprezada, que talvez até foi humilhada em algumas situações, foi boicotada, daqui a pouco você vai ser a líder inspiradora, né? As pessoas a pessoa que eles confiam e que querem que seja a líder deles. Então vamos revisar aí o que você pode fazer para lidar com essas situações, né? Eu acabei falando algumas coisas aqui, mas vamos pontuar. O que realmente você pode fazer para lidar com isso? A primeira coisa, não leve para o pessoal, tá? Mantenha aí uma distância e entenda que o comportamento deles é por conta da sua atitude empoderada. Então mantenha uma distância disso, equilíbrio emocional, tá? Para lidar com essa situação. Então, esse é o ponto 1. Mantenha os seus próprios valores, né? Eu já dei exemplos disso, então não deixa aí de assumir quem você é, o que você faz, ou os seus princípios e ideais por conta dessas reações ou desses comportamentos. Outro ponto, não reaja. Sim, não reaja aos excessos dos seus colegas. Eu sei que você vai ter uma vontade brutal de responder às vezes, ou de retrucar, ou de falar, o que você está pensando que você é, meu filho, para falar assim comigo. Você vai ter vontade, mas não reaja a esses excessos. Seja você mesmo, haja com inteligência emocional. Sim. E um ponto importante disso é haja com calma e bom senso. Seja justa com seus... Não estou dizendo aí para você ficar quieta, não falar nada, mas coloque-se no lugar de uma líder, né? Então haja com calma, haja com bom senso, seja justa e não responda à altura da crítica. Não responda à altura da crítica que eu digo, não é com o mesmo sentimento, talvez, que estão trazendo ali para você aquela crítica. Então tenha uma reação madura. Outra estratégia que ajuda muito, peça feedback construtivo. Sim, mas eu vou pedir feedback daquilo. Peça um feedback construtivo de pessoas que te apoiam, de pessoas que você sabe que são sensatas e que compreendem o trabalho que você está fazendo. Então peça o feedback daquelas pessoas que você sabe que querem seu bem dentro dessa organização que você está aí. Pedir esses feedbacks vai trazer aliados para você e aí vai fazer com que
a força ou a pressão desse grupo que está aí querendo te boicotar, por conta de todos os motivos que eu já falei, vai fazer com que isso tudo perca força, tá? Porque agora você tem aliados e isso te torna muito mais forte para você continuar crescendo e continuar fazendo a diferença aí onde você está. Outro ponto, melhor tapa na cara é resultado, né? Já até falei isso lá no começo. Então, demonstre resultado. Persista aí nos seus ideais, nos seus valores e mostre resultado, tá? Ah, mas aquelas pessoas não quiseram cooperar comigo, então vá, traga outras pessoas para perto de você, faça acontecer e mostre resultado. Outro ponto, valoriza quem está do seu lado. Então, valoriza a colaboração que você tem. Então, valoriza ali, dê um feedback público quando for uma coisa, né, boa e particular também, né? Então, mostre para aquela pessoa que ela te ajudou. Mostre, valorize, né, toda aquela ajuda que você recebeu. E isso empodera suas relações, isso empodera você enquanto líder. Outro ponto, esse é muito importante. Então, trabalhe o seu autoconhecimento. Assim, quanto mais você se conhece, quanto mais você entende os seus valores, os seus princípios, a tua ética e o que você aceita e o que você não aceita, isso fortalece a sua liderança e isso traz autenticidade para os seus comportamentos e para a sua forma aí de ser justa. E por último, esse aqui é o que me representa, que é manter o otimismo. Eu sei que é muito difícil ver o copo meio cheio quando todo mundo está querendo esvaziar o seu copo, né? Mas tente manter o otimismo, olhe com positividade o que está acontecendo e se você se enxergou aí em todas essas coisas, se você se viu dentro dessas situações, né, de comportamentos que outras pessoas vêm tendo com relação ao seu comportamento, veja isso também como uma forma positiva, de que você já tem comportamento de uma pessoa que vai longe e vai alcançar o cargo de liderança e vai conquistar aí, vai inspirar tanto os seus colegas quanto o mundo. Então, acredite nisso, acredite em você e só vai, só continue. E se você gostou desse bate-papo que a gente teve aqui e tem aí o objetivo de aprimorar ainda mais esse teu perfil de liderança, continuar aprendendo e se desenvolver e se tornar realmente aí uma líder inspiradora, eu te convido aí para se inscrever aqui no meu canal, continuar comigo, que eu sempre vou trazer conteúdos para te levar para frente, para te levar para alcançar aí o teu próximo nível, que é ser sim uma líder, porque você já tem a base para isso. É só agora continuar e acrescentar uma pitadinha de bom humor, uma pitadinha de conhecimento e uma pitadinha de ação. E com isso eu posso te ajudar, tá bom? Conta comigo e até a próxima!